Geriatra e nós temos agora o nosso novo canal de comunicação no YouTube, no qual nós vamos poder falar sobre envelhecer bem, sobre algumas doenças que costumam afetar os idosos e as dúvidas que vocês poderão nos mandar através dos nossos canais no YouTube, no Facebook e no nosso próprio site. Nosso primeiro tema é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, como sabemos, vem acontecendo cada vez mais, ela é cada vez mais comum, porque o principal fator de risco para a doença de Alzheimer é o próprio envelhecimento da população. Ou seja, justamente aquilo que é a nossa grande conquista de poder envelhecer mais, de poder aspirar, viver cada vez mais, é muitas vezes ameaçado pelo fantasma dessa doença, doença de Alzheimer. Vamos discutir um pouquinho o que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença que afeta aquilo que nós chamamos de funções cognitivas. O que são funções cognitivas? São aquelas que nós utilizamos para praticamente viver o nosso dia a dia. A memória, o raciocínio, capacidade de nos localizar nos lugares, a capacidade de nos orientarmos no tempo, capacidade de saber quem são as pessoas à nossa volta, os nossos amigos, parentes, o próprio uso da linguagem. Essa doença, ela, como eu disse, está se tornando cada vez mais comum. E quais são os primeiros sinais da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer tipicamente começa a afetar a memória para os fatos recentes. Ou seja, as pessoas que começam a desenvolver essa doença começam a esquecer o que fizeram nos últimos dias ou nas últimas horas, esquecem compromissos, esquecem, não se lembram de coisas que combinaram e progressivamente essa doença começa a afetar as outras capacidades cognitivas. Então a gente vê a pessoa se perdendo em locais habituais, a gente vê a pessoa que não se lembra que dia é hoje ou em que ano estamos, começa enfim a esquecer quem são pessoas inicialmente, não aquelas mais íntimas. Então esquece nome de artista famoso, esquece o nome daquele parente distante que não vê há muito tempo, e conforme a doença progride, esses esquecimentos eles vão se aprofundando. Então agora eu começo a esquecer fatos um pouquinho mais antigos, eu começo a esquecer das pessoas um pouco mais à minha volta, eu começo a me perder mais, ter dificuldade de lidar com dinheiro, de fazer as minhas atividades do dia a dia. Embora a doença de Alzheimer, como dissemos, ela se torne cada vez mais comum, é muito importante a gente esclarecer que, primeiro, a doença de Alzheimer, no seu início, ela pode facilmente ser confundida com o envelhecimento normal, até mesmo por nós médicos, se não estivéssemos muito atentos. E a segunda questão importante é que a doença de Alzheimer, embora ela seja a causa principal entre os idosos daquilo que chamamos de síndromes demenciais, que são justamente essas que vão afetando as capacidades cognitivas, ela não é a única. Ela responde, é verdade, por até 2/3 dos casos, mas 1/3 de todos os casos das síndromes demenciais pode ser causado por uma porção de doenças distintas, inclusive algumas delas potencialmente reversíveis. Então, uma falta grave de vitamina B12, uma alteração grave da tireoide, eventualmente uma dificuldade da circulação dos líquidos no cérebro, que poderia até ser corrigida por cirurgia. Portanto, se você tem alguma suspeita de que um parente seu, de que um amigo, ou eventualmente você mesmo esteja desenvolvendo os primeiros sintomas dessa doença, em primeiro lugar, calma. Pode ser um envelhecimento saudável, pode ser uma outra questão que é um declínio cognitivo benigno, que é um pouquinho mais do que o normal, mas não é nenhuma síndrome demencial e eventualmente pode até ser mesmo uma daquelas com potencial de cura. Então você precisa procurar uma investigação médica adequada, um diagnóstico adequado que possa ou esclarecer que não se trata da doença e fazer o tratamento adequado e tirar a sua preocupação, ou infelizmente, mesmo fazendo o diagnóstico da doença, que possa promover um tratamento adequado, porque mesmo sendo a doença de Alzheimer, ela bem tratada hoje, ela é muito melhor do que sem o tratamento. Enfim, se você gostaria de saber mais sobre este ou outros temas, mande para nós as suas dúvidas, as suas sugestões, pode ser pelo nosso Facebook, pelo nosso site, pelo comentáriozinho do YouTube. Se você achou que o nosso vídeo ajudou a esclarecer a sua dúvida, curta aí embaixo, compartilhe o vídeo, vamos divulgar para a gente poder cada vez saber mais sobre este e outros assuntos tão importantes
para o envelhecimento saudável. Muito obrigado.